Boa noite. Acho que agora nós estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo que está chegando. Mais uma terça-feira aqui. Agora voltou a chuvinha aqui em Rio das Ostras, né? Então não tem desculpa que não vai poder assistir a palestra, porque não deu para ir na casa por causa da chuva, não tinha sombrinha, não tinha carro. Então hoje todo mundo pode assistir a palestra, porque não tem desculpa de que está chovendo, que a gente está na nossa casa, quentinho, protegido da chuva. Boa noite para a Fabi, que já chegou, boa noite para a Geisa, boa noite para a Fátima. A gente vai só esperar mais um minutinho, nosso amigo Marcelo, ele já chegou, é o nosso convidado de hoje, e eu vou convidar ele, então, para a gente já ir batendo um papinho aqui, enquanto o resto dos amigos terminam de chegar. Marcelo, Olá, bem-vindo, boa noite. Marcelo. Gratidão mais uma vez na nossa casa, Suave o Caminho. É muito bom ter você aqui com a gente, colaborando com os nossos estudos. E Eu agora, que mesmo que agradeço. virtualmente, né? Longe, Sim, mas ao mesmo tempo pertinho, né? é verdade, é verdade. E vamos ver o lado bom da situação, né? Porque hoje o Suave o Caminho é nosso lar é o Suave o Caminho. E isso Isso. traz energia muito boa, muito positiva para todos os lares, porque acabamos fazendo uma ligação mais que direta com a Casa Espírita, através do nosso propósito, não é isso? E a gente está trazendo a casa espírita para nossa casa, a coisa mais Isso. importante, E né? vice-versa, né? Vice-versa, E uma responsabilidade maior, né, Marcelo? com certeza. E os testes, porque na casa espírita, vamos dizer assim, seria também nossa parte teórica, né, principalmente de aprendizagem. E já a Com casa, certeza. a nossa parte prática. A gente está conseguindo juntar tudo, a teoria com a É, prática. com a E quem prática, é viver, verdade. verá. É por isso que a gente está aprendendo com Cristo. Isso é o tema do nosso estudo de hoje. Isso Então, a aí. gente já tem Um vários abraço a amigos todos que estão chegando aqui. aí, né? Todos esses amigos. Eu não tô conseguindo, eu não vejo ninguém, Ó, a mas Maria, isso. Boa noite, Maria, Geisa, todos vocês. Estão e Tony os que já não estão também. chegou. Que Os que bacana, né? também vão assistir depois, né? Maria Porque a gente Helena, sabe que tem muita gente que não consegue assistir agora, mas depois vai uhum, conseguir assistir e estar junto com a gente. com Então, já são certeza. sete Fátima, h trinta e Geisa, três. Eu vou ler a uhum, página de boa ambientação noite. para a gente já ir nos acalmando, porque a gente Certo. sabe, às vezes estava correndo, arrumando a cozinha, terminando de preparar uma janta. Então agora vamos Fixando o celular, serenar, fixar no celular. Então vamos começar a serenar os corações, né? Com essa certo. página de ambientação. Então é do livro Coragem, é uma obra de Chico Xavier por diversos espíritos. E o item que a gente vai ler agora é o item 37. Você abriu essa Oramos. página agora, não foi, Flávia? Foi aleatório. E é interessante que eu não sei se vou conseguir colocar no nosso estudo de hoje, mas eu abri há pouco antes de você entrar, agora também uma página Jesus no Lar, e que fala também exatamente da coragem. Olha, então vamos lá. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio de teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passe e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo,
rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobressaltar-lhes o amargor, assimilando-lhe as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Emmanuel que trouxe essa mensagem para a gente. Então vamos aproveitar que estamos nesse clima, né, tão gostoso, com essas palavras que tanto nos conforta e nos consola, nos mandando seguir em frente sempre, sem desânimo, sem titubear diante dos problemas. Queremos pedir a permissão do nosso Pai, Deus, a permissão para darmos por iniciado mais um estudo, onde com tanto carinho o nosso irmão Marcelo preparou esse estudo, e onde os nossos amigos espirituais também, já antes de nós chegarmos aqui, já estavam preparando esse ambiente, para que fosse um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, e principalmente um ambiente de aprendizado. Sabemos, Mestre Jesus, que os seus ensinamentos nos fortalecem e nos dão bom ânimo em nossa caminhada. Mesmo diante dos fracassos, das derrotas, dos sofrimentos e das dores, sabemos que se tivermos a nossa fé inabalada, saberemos contornar todas as situações. Então, te pedimos que fique conosco hoje, que neste momento agora de estudo, possamos fazer com que essas palavras que forem proferidas pelo nosso irmão Marcelo façam sentido em nossa vida e toquem o nosso coração de alguma forma. Pedimos então licença para dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos com o nosso irmão Marcelo. Ele é de todas as casas, ele é convidado de várias casas, ele já pertenceu ao Grupo Pedro, mas hoje chamou Marcelo tá aí, então a gente fala que ele também é do Suave Caminho. Amém. Marcelo, custou, né? Mas consegui. Já são 7h38, você tem 50 minutos, tá? E se tiver acabando o seu tempo e eu ver que você não terminou de falar, eu vou aparecer na telinha de novo. Eu vou dar uma escondidinha aqui e vou colocando os comentários que as pessoas forem fazendo e tal. E aí você fica à vontade, tá bom? Bom então, estudo tá bom. aí. Gratidão para todos nós. Aprendendo com Cristo. Esse tema, ele se deu em razão de momentos de dificuldade, né? Porque nós, há mais de 2000 anos, nós temos ouvido os ensinamentos do Mestre. Temos ouvido Cristo clamando-nos a alma, nos chamando a aprender através de seus exemplos, através da sua vivência, né? Porque Jesus, ele representa a própria esperança da humanidade. Foi o maior modelo, o principal modelo e guia que a humanidade já viu. Não é fácil falar de Jesus, até porque ainda somos crianças espirituais. Temos grandes dificuldades ainda de assimilar os conceitos, o entendimento e muitas vezes o receio, né? Às vezes as pessoas falam assim: quando uma determinada situação, pense, se fôssemos Jesus, se Jesus estivesse nessa situação, como que ele agiria? E às vezes as pessoas respondem: mas eu não sou Jesus, estou muito distante de Jesus. Mas Jesus já dizia que nós podíamos fazer até mais que o próprio. Por que nos colocamos tão distantes do Mestre? Vamos aprender inicialmente com o próprio nascimento do Cristo. Ele veio, né? Pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo. E solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudo, sem espada. Só amor,
por todos nós. O que diria de um rei, de um príncipe, um governador da terra, que nascera numa manjedoura? Ali já havia um grande aprendizado a todos nós, porque mostrando-nos que a vida material, ela está abaixo da vida espiritual. Aquele espírito naquela envergadura, simplicidade, que o Verbo se fez carne para mostrar, através do seu testemunho de amor, através da verdade, que todos nós podemos crescer e que a justiça divina e que mostrar um Pai bondoso, um Pai amável. Ele deu um exemplo de humildade e grandeza espiritual desde o momento da manjedoura, desde os seus pais humildes, pessoas simples, espíritos de grande envergadura, para receber o Verbo Jesus encarnando na terra. Uma verdadeira poesia. A sua história foi escrita pelos seus seguidores. O único que realmente merece o título de mestre, sem ter sentado no banco de uma escola. A família de Jesus, inicialmente, Maria e José, e seus depois discípulos e seguidores. E hoje nós, né? Somos irmãos em Cristo. O núcleo familiar, a importância da mãe, dos cuidados, do pai, do exemplo do trabalho, que foi José. Começamos o nosso aprendizado com Jesus desde o seu nascimento, da simplicidade da manjedoura. E isso é muito importante, porque aprendemos com Cristo todos os dias, mas isso depende de cada um de nós. Muitas vezes achamos que o Cristo está distante de nós, que Deus está distante de nós. Será que de fato estão? Ou não seriam nós que nos afastamos tantas vezes, em momentos de ira que não conseguimos raciocinar? Mas também melhoramos muito. Segundo Santo Agostinho, estamos melhores do que há 100 anos atrás. Jesus e alguns dos seus ensinamentos. Nós não conseguimos falar sobre o Mestre em alguns minutos. É preciso muito tempo. E mais que falar, é preciso aprender a vivenciar. Ah, Marcelo, mas isso é muito difícil. Realmente é muito difícil. Em comentário com Flávia, em instância, dizia que com a pandemia, né, nossa casa é o suave caminho, nossa casa está no suave caminho, assim como o suave caminho está na nossa casa. Antes, o templo religioso, ele era tão somente para que, não somente, né, uma das suas funções é o conhecimento teórico. Mas quando a gente bota o pé assim, fora do centro espírita, fora da igreja, fora do nosso templo, seja qual for a denominação, já vem os testes, né? Pelo pensamento, pelas nossas ações, o que nós estamos fazendo de diferente. E aí, há muito tempo, nós estamos tendo dificuldade de assimilar e de conhecer esse Jesus. Considerado mestre dos mestres, Jesus ensinava por parábolas. E nem todos tinham ouvido de ouvir, como hoje, muitas vezes não temos condições de entender. Muitos doutores tinham certa dificuldade quando Jesus relatava, mas aqueles corações simples e humildes, chamados ignorantes, absorvia, bebia aquele ensinamento, precisava daquele ensinamento, daquela força para prosseguir os percalços da vida, as perseguições. Jesus, ele veio para mostrar a cada um de nós que nós temos condições, sim, de levar a nossa cruz aos pés do Gólgota. Por mais difíceis que sejam, né, meus irmãos, porque em momentos de dor, dificuldade, nós ficamos a se questionar, mas como? Eu não vou conseguir. Conseguimos sim, porque nós não estamos sós. Temos Deus, Jesus, tantos mentores, amigos, nosso guia espiritual, e também a família que nos cerca, por mais difíceis que sejamos, porque nós somos difíceis. Os outros, geralmente, nós achamos o outro difícil, mas nós somos difíceis. Mas é importante lembrar de Sócrates.
Sócrates, o conhece-te a ti mesmo. O conhecer a ti mesmo significa nos analisarmos intrinsecamente de forma interior sobre nossos atos, nossas atitudes, nossos pensamentos. E muitas vezes passamos uma borracha sobre algumas questões, mas nada como aqueles que estão na nossa convivência diária, não é mesmo? E nós vamos fazer algumas citações de Jesus conforme os evangelhos, de forma bem rápida, só para nós lembrarmos um pouco. Não vim destruir a lei, foi revelada por Moisés. Jesus veio falar da nova era. É verdade, Tony. O estudo sobre Jesus emociona, sim, porque Jesus na essência, ele é aquele carpinteiro que trabalha aqui, ó, dentro de nós. A ele é dentro de nós, né, um arado, quando nós permitimos. E quando fala que ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento à lei divina, que era mal interpretada, às vezes até pelo próprio Moisés, pelo conhecimento da época, com todo o respeito. Mas Jesus veio mostrar um Deus não vingativo, um Deus de amor. Jesus veio dar testemunho, porque até para nós mesmos, se não acontecesse o que aconteceu com Jesus, possivelmente diríamos, olha só, para ele era tudo muito fácil, era o Cristo, o Filho de Deus. Era o Cristo que veio com todos os mecanismos de defesa. O Pai foi lá e pediu que ele fosse crucificado, mas tudo se processou. E ele superou a própria morte física. E através do Cristo, muitas revelações foram feitas. E ele disse que iria e que traria o Consolador prometido. E outras seriam feitas mais tarde, posteriormente, por conta do nosso entendimento da maturidade espiritual também. Meu reino não é deste mundo. Jesus já mostrava em cada um de nós a vida futura, a vida verdadeira, a vida do Espírito. Não é esse tempo contado por nós aqui na Terra. Jesus mostrava, através da vida futura, uma esperança, uma consolação. A felicidade não é deste mundo, pois o reino dele não é deste mundo. Mas sabemos que podemos também ser felizes, ter alguns ensaios de felicidade. Mas estamos sujeitos, sim, às vicissitudes dessa terra. Estamos sujeitos à dor, a sofrimento, mas também a sermos felizes, a aprender o bem sofrer, o bem vivenciar. Jesus nos revelou que na casa do Pai há muitas moradas. Havia época que os homens achavam que a Terra era o centro do universo. Éramos os únicos, né? A única forma de vida, levando em conta a vida material. Mas por que Deus criaria outros planetas, outros planos, outros locais, outros mundos? O porquê? Povoado por espíritos, por outros seres. Há muitas moradas na casa do Pai. E sabendo disso, nos coloca também na condição de sermos mais humildes também, porque o homem se sentia a raça superior, né? A raça a qual estaria ali para poder subjugar o outro. E Jesus veio mostrar que existiam essas moradas e que o Pai, ele não é ocioso e só cria o que é necessário. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, doutor da lei, Jesus falou, fiz também, mas como eu nessa idade entraria no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus disse, você que é doutor da lei aqui, não sabe responder, não sei eu que te direi essas coisas. Mas Jesus já falava ali da pré-existência, da pluralidade das existências, das reencarnações, né? Que nós, numa única existência, nós não temos condições de crescer, de evoluir. Precisamos, né? Nascer de novo, renascer, né? Morrer e renascer. E Jesus trouxe esse conhecimento. Bem-aventurados os aflitos. Como assim? Aventurados os aflitos? A justiça das aflições, o entendimento das causas atuais das aflições, né? Porque muitas vezes nós sofremos por causas atuais, não tão somente pelas causas que sofreríamos pelas vicissitudes do planeta,
climáticas, essas questões climáticas, ambientais, mas por mesmo não ter parado, quando mais jovem, muitas vezes desperdiçamos, não raciocinamos determinado recurso, agimos de forma contrária, mas aconteceu, sem culpa, sem neura. Vamos sofrer, muitas vezes começamos a sofrer aqui, pelo mau empreendimento, mas nós tentamos, né? Muitas vezes é melhor você sofrer por algo que não conseguiu do que ter escondido aquele teu bem, como aquela parábola, né? E Jesus dos talentos, que um dos servos esconde do Senhor aquele único talento que ele recebeu, com medo de perder aquele recurso. Mas nós não, nós tentamos. Nos equivocamos, sofremos, perdemos? Sim, mas tentamos. E é para isso que nós estamos aqui. Mas quando nós aparentemente fazemos tudo certinho, que é até meio difícil, né, meus irmãos, fazer tudo certinho, mas que sofremos. Então a causa está no passado, está em vidas anteriores. Ou seja, nenhum de nós estamos aqui a passeio. Nenhum de nós estamos aqui de graça. Né? Existem injustiças, mas não injustiçados. Então Jesus já nos revelava através de seus ensinamentos. O Cristo Consolador, o jugo leve, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimentos, e vos achais carregados, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, as misérias, decepções, dores físicas, perdas, feridas, encontram-se na consolação da fé no futuro. Então Jesus disse, vinde a mim que eu vos aliviarei. Tenha fé, não reclame da sua dor, não blasfeme, busque a cura, busque a melhora, busque a ciência, mas tenha fé, eu estarei com você sempre. E Jesus venceu a morte. Vocês estão todos me ouvindo, que minha imagem congelou, mas eu acredito que vocês continuem me ouvindo. Só me dá um ok aí Tá, na tela, aí, por favor. tá tudo Tá, ok, certinho. A gente eu tá vou ouvindo. continuar então. Tá bom. Bem-aventurados os pobres de espírito. As pessoas simples, né, falam do orgulho, da humildade, porque muitas vezes, até nos dias de hoje, em que a Terra passa por esse processo de renovação, tristemente, o noticiário nos traz uma pessoa com seu diploma, com sua formação, que sabemos que tudo isso é importante, mas não vamos levar nada disso, humilhando uma outra pessoa, um outro irmão. Mas para quê, né? Sabemos que não há necessidade disso. O nosso orgulho, nós somos tão pueris ainda, e exercitar a humildade. Jesus deu esse exemplo de humildade, e sendo grande, e sendo grandioso. Então Jesus nos ensina sempre, através das suas ações, através do seu verbo vivo, de esperança e de consolação. Bem-aventurados os puros de coração, pois deles serão o reino dos céus, aqueles que se assemelharem aos pequeninos. Jesus também nos informou a respeito, né, se nós queremos conhecer o reino, reinos superiores, né, na figura do céu, como é dita, nós temos que nos assemelhar àquelas crianças. Porque não sei se vocês lembram, né, quando somos crianças, geralmente nos aborrecemos, ficamos chateados. Em seguida, se papai e mamãe não se envolvem, nós estamos brincando com aquelas mesmas crianças que havíamos nos aborrecido. E a pureza do coração de uma criança. Então, aquele que não se assemelhar a esses pequeninos da terra, não conhecerás o reino dos céus. Vinde a mim, os pequeninos. Nós somos bem-aventurados, algumas condutas do Cristo, né? Amar ao próximo, como Jesus falou, como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É muito importante. Mas muitas vezes achamos que amamos o próximo e esquecemos de nos amar. Mas como? Eu participo da sopa,
Eu participo do trabalho ativo na casa espírita, na igreja, eu faço isso, eu jejuo, eu ajudo ali, ajudo no orfanato. Sim, é importante, todos esses atos são importantes, mas muitas vezes fazemos atos importantes e deixamos de cuidar de nós mesmos, da nossa saúde física, espiritual, mental, da higiene dos nossos pensamentos, porque cuidar de nós dá trabalho. Se analisarmos bem, cuidar de nós dá mais trabalho do que cuidar dos outros. Mas nosso compromisso inicialmente aqui na Terra é para conosco, para o nosso crescimento, até para que possamos ter condições de ajudar os outros. E isso temos aprendido. Amar aos inimigos. Quando Jesus nos relata o amor aos inimigos, ele não diz que temos que nutrir pelos inimigos o mesmo sentimento por um amigo, mas não desejar-lhes o mal, né? Da face, da brandura, do entendimento, da reflexão. Já pararam para notar que, geralmente, quando alguém destrata uma outra pessoa, e se essa pessoa ela tratar com muita educação, já deixa o outro desconcertado, né? Isso é um fato. Amar os inimigos não é tarefa fácil, meus irmãos. Mas se nós analisarmos da mesma forma que as questões das aflições, se nós não temos inimigos nas vidas atuais, temos na vida passada. Se não fomos injustos, alguém foi injusto conosco, com certeza fomos com alguém. Então não é tarefa fácil, mas é libertadora. E se vem de Jesus, procuremos entender, compreender e executar. Perdoai, para que Deus vos perdoe. É o capítulo 10, né? Bem-aventurados que somos misericordiosos. O perdão, ele é libertador, nós falamos sempre, né? Perdoai, Jesus disse, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, que é o número do infinito. Quando perdoamos, quando aprendemos essa máxima com o Mestre, nos libertamos e crescemos, damos um passo à frente, nos sentimos leves. Aquele que não exercita o perdão, aquele que não consegue perdoar, carrega consigo dores e doenças físicas e morais. Por mais difícil que seja, vamos buscar o Cristo para exercitar esse perdão. Porque, de uma forma ou de outra, devemos perdoar alguém ou a si próprio, ou vice-versa. Ou se não lembramos, mas através de nossas preces noturnas, diárias, pedir aos bons espíritos alguém que tenhamos agredido, cometido alguma falta no passado, ou recentemente, que possa nos perdoar, e vice-versa. O perdão, ele é libertador. Jesus fez do perdão também uma máxima. Jesus, em um momento tão difícil, que exemplo, que ensinamento, o momento da crucificação. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Nossa, isso é muito grandioso, é muito emocionante em saber que aquele momento tão difícil, sabendo que uma pessoa inocente, o sangue estava sendo derramado, uma injustiça estava sendo feita por nós, homens daquela época, daquele entendimento, daquelas nossas verdades, e que nos perdoa naquele momento crucial. Perdoar Judas, se empenhar, ver Judas como um irmão, se empenhar em resgatar Judas em áreas umbralinas, resgatar Judas com todo o amor, com todo o carinho. Perdoar a Saulo ainda, grande perseguidor da lei, Saulo tornou Paulo de Tarso. É muito difícil perdoar. Mas se nós conseguirmos, através do Mestre, das orações, do nosso desempenho, através da nossa fé, nós vamos chegar lá e vamos nos libertar também. Pois essa também, o perdão, é uma promessa do Cristo. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação, sem se preocupar em deixar brecha. O bem pelo bem. Apesar de causar muito espanto ainda à humanidade,
praticar o bem é muito interessante. A sintonia em que você se encontra através do bem, através da boa ação, ela é fundamental. E esse bem, ele é extensivo e contagia, emociona, nos traz a certeza de que nós não estamos só e que também nos liberta. E, de preferência, com o tempo, né, totalmente desinteressado pelo o bem, pelo próprio bem. Honrar vosso pai e vossa mãe. Esse foi um outro grande ensinamento do Mestre. Honrar esses espíritos quais vieram com a finalidade de fazer-nos caminhar até Deus, a progredir. E fazendo esses pais o melhor que puderam. Por mais que muitos de nós tenhamos alguma recordação que não fora boa, mas que aprendamos a perdoar e aprendamos a compreender. Mas que, se não foram bons pais, nós que possamos ser bons filhos, principalmente da assistência, no momento em que a idade já avança, no momento em que as doenças, né, chamadas naturais, elas acontecem. Honrar pai e mãe vai além dessas obrigações, é reconhecer aqueles que perderam muitas vezes suas noites de sono, em momento em que nós havíamos uma fragilidade corpórea, né, quando em tenra idade éramos crianças. Honrar pai e mãe é um compromisso sublime. Feliz daquele que zela pelo seu paizinho, pela sua mãezinha. E, se não teve oportunidade, o hoje é a oportunidade. Se já se encontra no plano espiritual, reconciliemos uns aos outros. Jesus nos diz: salvação não há fora da caridade. A caridade, ela não precisa ser tão somente de bem material. A caridade é a prática do bem, é o amor em si, é o desejo de ajudar, é o pensamento, é o semear, é o colher. É o que colocamos na psicosfera da Terra nesse momento tão difícil que atravessamos. Um momento de enfermidade, de luto, de dor. Um momento de muitas discórdias, muitas lutas, muitas incompreensões. Existem várias formas de praticar a caridade. E o Cristo é a própria caridade. O Cristo nos mostrou, através do óbolo da própria viúva, tudo que ela tinha, através das ações, do pensamento, mostrando que cada um de nós temos um potencial, uma potencialidade dentro de nós. E que podemos sim praticar essa caridade, meus irmãos, indistintamente. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Temos que saber, ter ciência de como estamos sendo levados, né? Como diz a música, né? Não seja a folha que vai com o vento. Porque nós não podemos somente ir, nós temos que saber o que estamos levando, o que estamos recebendo de mensagem. Não se pode servir a Deus a Mamon, significa dizer que eu não posso dar meu coração a Deus sobre um aspecto e estar plantando, semeando outras, a discórdia, a ignorância, a violência, que são contrárias à lei de Deus. Porque nós seremos responsáveis pelo que nós plantamos. E quando semeamos, quando plantamos, a colheita vai ser nossa da mesma forma. Se plantas o bem, terás o bem. Se não plantamos o bem, não teremos esse bem. Através da lei do retorno. Então, nós podemos servir a Deus e à luxúria, ao mundo, não no sentido de reivindicar os bens materiais, que eles são necessários ainda. Não estou dizendo aqui que nós temos que vender tudo que temos e ser um peso na sociedade, mas saber usar, saber utilizar-se de cada bem, né? Porque onde está seu tesouro, está onde está o seu coração. Onde está seu coração, está seu tesouro. Então, o que damos valor? O que realmente tem valor nessa vida? O que é o necessário, o que é o supérfluo? Pedi e obtereis, a prática da fé, o pedir. O Pai está sempre pronto a nos ouvir, de um coração puro e sincero. Deus nos diz, antes é o sacrifício mais agradável a Deus. Antes de colocar as oferendas ao pé do altar, ou seja, antes de vós vir fazer seu pedido, vá e reconcilia com teu próximo.
Porque Deus, vamos ver um coração pesado, um coração angustiado, né, amargurado, um coração que está enraivecido por alguém ou com alguém, tem condições de fazer seu pedido ao Pai. Antes de deixar, né, o seu donativo aos pés do altar, vá e reconcilie-te. Depois volta. Pedi e obtereis, bata e a porta vos abrirá. E esse obtereis, ele é muito profundo, meus irmãos. É muito mais que receber o que eu pedi, porque nós temos um conhecimento sobre nós enquanto encarnados. Mas será que nós realmente somos esse que achamos que somos? O que pedimos realmente vai ser o que precisamos? Então, se pedimos com fé, com veemência, com a certeza de que vamos conseguir e não obtemos aquilo pelo Pai, é porque tem um propósito, tem um motivo maior. O pedir e obtereis é muito profundo, mas é uma certeza também de que nós não estamos só, que nós podemos pedir sim, mas precisamos também fazer a nossa parte, sempre fazer a nossa parte. Agora vamos refletir um pouco, antes de refletir um pouco, não, eu gostaria de dividir com vocês alguns pensamentos. O que significa para você os ensinamentos que tens aprendido com Jesus? Para cada um de nós, o que significa? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso. O que tem significado esses ensinamentos? A congruência entre a teoria e a prática desses ensinamentos que nós temos recebido a cada instante, a cada momento da vida, esse ponto, eu particularmente, eu me questiono muito. Tenho grande, assim, eu paro sobre isso e uma luta constante, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, nós que falamos, nós que estudamos, nós que ouvimos a palavra, nós que disseminamos a palavra, e tantas vezes somos falhos, né? Isso é fato. Eu sou falho várias vezes. E é difícil manter essa congruência entre a teoria, entre o que aprendo e entre o que eu falo. Mas se Jesus, ele é o mestre, Jesus traz um ensinamento para cada um de nós. E se aprendo a cada dia, eu preciso reconhecer que eu estou tendo dificuldade de ter uma ligação entre a teoria e a prática. Porque senão o livro, a leitura, o ensinamento não vai passar de letras mortas. Se eu consigo colocar em prática. Ah, mas é muito difícil. Como vou voltar a dizer, meus irmãos, não existe receita de bolo. Não existe mesmo. E quando se trata de prática, é incrível. Até um estudo que você vai fazer, seja no seu núcleo religioso, depois dessa nossa conversa de agora, você se vê em condições de colocar em prática. É o Cristo te chamando ao entendimento, a você dar o seu testemunho, o meu testemunho. E não precisa ninguém apontar para a gente, porque, na verdade, a nossa consciência diz quando nós não conseguimos. Mas também não devemos nos entristecer. Temos que fazer diferença. Como diz a música, né? O que fazer de especial com tanto ensinamento que temos recebido? O que fazer? E o outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês, tenho vivenciado no lar os ensinamentos do Mestre. Nossa, essa então, assim, é interessante, né? Que com a pandemia nós ficamos mais no nosso lar. Então, eu tenho vivenciado no lar os ensinamentos do Mestre, quando acontece algo, quando eu tenho que tomar alguma atitude, momento de cólera, que perdemos a paciência, né, com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa. E como é que é essa vivência? O que nós dizemos sobre isso? Porque, geralmente, as pessoas nos conhecem do nosso grupo religioso, do nosso trabalho,
na sociedade, no dia a dia, essa convivência, né? Então, assim, criamos nossas simpatias, mas dentro do lar é que realmente nos revelamos quem nós somos e onde nos exige um cabedal de entendimento sobre isso. Medimos o tempo todo, ou quase sempre, ou somos medidos. Mas qual será a melhor conduta? O que diz o nosso mestre, nosso roteiro seguro, diante de tantas situações? Precisamos, né, melhorarmos a forma de olhar esses que estão do nosso lado, olhar com os olhos do coração, do entendimento e do crescimento. Não foi o acaso, não foi o acaso que nos uniu, de forma alguma. E agora eu vou trazer aqui para nós, para todos nós, uma leitura reflexiva do livro Jesus do Lar, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neo Lúcio, a lição 27, o dom esquecido. Centralizar a geral atenção em torno de curiosa palestra, referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra, quando o Senhor comentou o paciente. Existiu um homem, banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a. Longo tempo, todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado, em face de permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, que mais cedo que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis, e atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira e, longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe o matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o, enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade,
se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria, ou seja, a vida futura. Quer dizer que, sem a coragem, nada conseguimos. Sem o entusiasmo, de que adianta esses bens temporários? E assim deve ser, meus irmãos. Coragem para reconhecermos que talvez ainda não sejamos aquele aluno ideal com os ensinamentos do Cristo, mas que já reconhecemos que podemos melhorar e crescer a cada dia e aprender a cada dia. Ele veio quando a vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene, tinha voz. E ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudo, sem espada, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrela, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desflama. E ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. E ele veio. E a mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança, da boa nova. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis desesperançados, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através do Mestre, através de toda a história da humanidade, temos incompreendido esse evangelho de amor. Mas os tempos são chegados. Não temos mais tempo a perder. É tempo de colocar em prática todo o amor, todo o aprendizado, e cada vez mais e mais crescer. Estacionamos, não paramos. O espírito continua sempre, sempre, sempre. O pensamento deve estar voltado sempre ao alto, sempre na boa nova, nas consolações, na esperança, na gratidão de uma nova oportunidade, na gratidão da cura espiritual, a qual nós buscamos a cada instante. Vivenciar o Cristo é aprender com os ensinamentos de amor e de luz. Sabemos da dificuldade, o Pai sabe, Jesus sabe das nossas dificuldades. Mas se queremos crescer, se já estamos cansados de tanta repetência, de tanta dificuldade, de pararmos tanto, aceitemos a proposta do Cristo
por mais difícil que seja para nós ainda, pois ela é libertadora, ela é curadora, ela é promissora, ela nos dá esperança e a certeza de uma vida futura. Ela nos é real, trabalhando o nosso íntimo, o nosso interior, sendo tolerante e indulgente para com os outros, não criticando ao outro, dando o direito de agir como ele deve achar que deve agir, e nós também possamos fazer melhores escolhas. E o Cristo é o melhor roteiro, é o melhor caminho. Que Jesus abençoe a todos nós, todos que estão nesse momento conectados através desse pensamento e os que não puderam estar, por toda a terra, por todos os nossos compromissos. E que amanhã, a cada dia, diante dos embates de nossos testes, possamos lembrar que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é nosso modelo e que Jesus é nosso guia. Graças a Deus, que a paz de Deus continue com todos. Que assim seja. Que delícia! Gratidão. Marcelo Eu tô sempre congelado ainda, hein? surpreende. Ah, Marcelo Eu sempre tô congelado. surpreendendo a gente com as suas Ah, músicas, que isso. mas pra gente você tá aparecendo direitinho. Mas em Mas movimento? em movimento, você não tá congelado pra gente, Caramba. não. Você tá Nossa senhora, congelado eu ali devo ter feito só pra você. cada cara de bocas aí. Meu Deus. Eu não tenho direito Marcelo, nem de me ver, tá vendo? viu? Ô, Mas minha depois irmã. você vê lá, entra no YouTube, Não, eu porque não vai vejo, estar não. gravado. Deixa Não, pra não quem for gosta de ver, eu não quero. assistir, não? Não, não gosto, não. Então, Marcelo, em nome da Casa Suave Fala, minha irmã. Caminho, gratidão por você ter Eu que se agradeço. disponibilizado, né, a fazer esse estudo aqui pra gente, um estudo Eu leve. agradeço sempre. E a hora que você começou a ler a página do Pão Nosso, foi a página que eu Do Jesus li no Lar. É, Jesus do no Lar, Jesus no né? Lar, desculpa. Foi a página que Não. eu li no domingo, no Olha, Culto do Evangelho Online. Muito, muito caramba. bacana essa página, né? Então, muito Dá obrigada, coragem, né? Marcelo. Não. Obrigado aos amigos que estão aqui com a gente. Lembrando que a Sim. nossa casa ainda não está tendo, né, o atendimento presencial, mas como passou aqui, eu vou até colocar o banner aqui novamente, a gente continua fazendo o atendimento fraterno. Quem precisar, quem sentir alguma necessidade ou quiser indicar alguém, o atendimento fraterno continua acontecendo, ele é de forma online, mas é um horário individual entre você e a pessoa que vai te atender. Então é só ligar para esse telefone que está passando aí e agendar o seu horário. E lembrar também que a casa continua aberta às terças e quintas para doação de mantimentos, porque a gente continua fazendo o trabalho social de entrega das cestas básicas. Então, quem puder colaborar com a doação dos alimentos, às terças e às quintas, a partir das Horário? 16 horas, Sim. de 16 a 18, a Márcia e a Rose e o Márcio estão lá. E aí também as vendas de livros continuam. Quem quiser, dá uma ligadinha para Renata e agenda um horário que ela vai lá na livraria, ou para emprestar livro, ou para compra, né, e venda de livros. E hoje eu queria indicar essa leitura aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Esse livro é Francisco de Assis. Ele é uma obra de João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês. É um Nossa, livro que esse vai... livro é ótimo. Esse livro é lindo, né? Ele, para É quem quer lindo, nossa. conhecer a história de Francisco de Assis, ele fala sobre a história, como foi que tudo começou, e é muito bacana. E um Tá? relato Então a do mundo gente espiritual, né? Um relato do mundo espiritual muito interessante. Lindo esse livro, uma obra linda. é lindo mesmo. Então a gente queria agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui esse horário. Lembrando que aos domingos também a gente tem a palestra pública, né? Só que é no horário das 19 horas. E de segunda
A segunda, às 7 da manhã, a gente tem o Café com o Evangelho, onde a gente está terminando o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. E à noite, nos dias que não tem a palestra pública, a gente tem o estudo do Evangelho online. Então, às 20 horas. Então, estão todos convidados. E aí, Marcelo, a gente vai pedir para você fazer uma prece de encerramento. Você já tinha terminado, foi quase uma prece de tão gostosa que foi, mas então você faz mais uma prece aí para a gente, agradecendo a presença de todos e boa noite. Sim. Agradeço a presença de todos os amigos aí que tiveram a paciência de ouvir, né? E juntos aprender. Senhor Jesus, Divino Modelo, Maria, em nome do Pai, amigos espirituais, mentor da casa, Suave Caminho, mentores espirituais de cada um de nós, pelos nossos lares, pela humanidade, pela terra, nosso sentimento de gratidão e de amor, a certeza de que a cada dia melhoramos e crescemos, apesar ainda de nossas grandes dificuldades, mas estamos aqui. Abençoe não só os lares representados, mas aqueles que não puderam vir. Abençoe nossa vizinhança, os leitos de hospital, aqueles que passaram recentemente por cirurgia, aqueles que passarão, sabemos que todos são assistidos, pois no plano espiritual tem um hospital espiritual também, através de seus mentores, seus dirigentes, Falange Amiga de Bezerra de Menezes, pedindo proteção, Meimei, pela infância, pela juventude, pelos jovens, por aqueles que estão no mundo da drogadição, por aqueles que estão ainda dormindo, através de todo e qualquer tipo de viciações, vícios de toda ordem, sem julgamento algum, mas que o amor de Jesus, o amor de Maria, Mãe Santíssima, possa envolver a todos os corações, pois o Pai que a todos ama, é imparcial. E o amor de Deus nos uniu, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Gratidão a todos. Obrigado. Que assim seja. Então, que todos permaneçam em seus lares, em paz, e uma boa semana para todo mundo, tá? Marcelo, obrigada mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Pai.